Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos dar continuidade ao processo de independência dos Estados Unidos. Na primeira aula eu falei um pouquinho sobre a influência das ideias iluministas e hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre os primeiros conflitos que vão começar a gerar nos colonos esse desejo pela emancipação. Vamos lá? Até o início do século XVIII, as 13 colônias da Inglaterra, elas possuíam uma relativa autonomia com relação à metrópole. Lembrando que nesse período a Inglaterra estava vivendo a sua grande revolução industrial. Obviamente que essa metrópole ela enviava para suas colônias os governadores, mas eles tinham um relacionamento relativamente tranquilo com seus colonos. Os conflitos eles eram muito poucos. Tanto é que existiam pouquíssimas tropas inglesas nas colônias, devido à ausência desses conflitos. E isso é uma coisa também muito interessante, porque cabia aos colonos a defesa da sua terra, a defesa dos seus bens, lutar contra os indígenas e também contra outros colonos próximos que representavam um certo perigo ou eram inimigos, como os franceses que estavam ali bem próximo do Canadá. Então, nesse começo do século XVIII, as 13 colônias elas tinham autonomia, uma certa autonomia comercial, política, e isso, obviamente, dava para os colonos essa sensação de que eles podiam fazer o que eles quisessem. O problema é que, logo em meados do século XVIII, a Inglaterra vai passar por alguns problemas e ela vai começar a exigir esse controle e essa dominação de volta. E isso vai ser um grande incômodo para os colonos. Talvez o maior conflito que tenha acontecido na Europa, que acabou causando impacto em como a Inglaterra decidiu administrar suas colônias, foi a Guerra dos Sete Anos, que aconteceu entre 1756 e 1763. Na verdade, foi uma grande guerra entre algumas monarquias europeias que lutavam pela dominação das colônias. Obviamente que vários países vão se envolver, mas os dois principais que vão encabeçar essa grande guerra vai ser a Inglaterra e a França. Então a Inglaterra e a França vão ter esse conflito na Europa e, obviamente, que todo conflito que acontece na Europa, ele acaba repercutindo aqui nas Américas. Esse conflito tem começo em 1756, quando a França decide invadir a ilha britânica de Menorca. A partir dessa invasão, a Inglaterra começa a contra-atacar e obtendo várias vitórias contra a França. Por exemplo, eles chegam a invadir a cidade de Quebec, que hoje fica no Canadá. Além disso, eles conseguem derrubar lá na África o governo francês de Senegal e Gâmbia. Ou seja, aos poucos, os ingleses, nessa guerra que durou 7 anos, vai conseguir várias vitórias contra o governo francês. E isso vai ser um problema muito grande para ele lá na frente. Mas depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. E aí a gente pensa assim, a Inglaterra saiu vitoriosa desse conflito, maravilhoso para a Inglaterra. Gente, não é bem assim. Toda vez que algum país entra em conflito com outro, obviamente que tem muitos gastos para a manutenção da guerra. Armas, exército, salário, comida. Então, a Inglaterra, embora ela tenha saído vitoriosa desse conflito com a França, ela saiu economicamente abalada. E aí o que eles decidem fazer? Como qualquer governo faz, toda vez que ele precisa de dinheiro, ele aumenta os impostos e os tributos. Então, a partir do finalzinho do século XVIII, a Inglaterra precisa voltar a exercer um domínio maior sobre a sua colônia. E aí eles vão começar a exigir maiores taxas, pagamento de novas taxas, de novos impostos, um maior controle sobre o comércio que acontecia lá, como uma forma de se restabelecer economicamente. E obviamente que o retorno desse domínio metropolitano vai incomodar muito aos colonos. Foi como eu falei para vocês, nesse momento, que eles ainda tinham certa liberdade, essas ideias iluministas, elas vão ser muito interessantes. Porque quando a Inglaterra volta a exigir esse domínio absolutista sobre suas colônias, eles vão falar assim, não, a gente não quer que esse domínio retorne, a gente quer lutar por nossa emancipação. Então, vai ser basicamente isso. Os colonos, até meados do século XVIII, eles tinham uma certa autonomia, porque a Inglaterra estava envolvida com a Revolução Industrial, mas após a Guerra dos 7 Anos, eles precisam voltar
a aumentar esse domínio e esse controle sobre as suas regiões coloniais como uma forma de reestruturar sua economia. O governo inglês vai tentar ressarcir seus prejuízos econômicos e aí ele vai criar alguns impostos e taxas. Em 1764, ele cria a Lei do Açúcar. O que era isso? Era uma taxação por todo o açúcar que fosse comercializado e não fosse produzido nas Antilhas inglesas. Os colonos que estavam acostumados com aquele comércio triangular de comprar açúcar, produzir o rum, trocar por escravos, eles começam a sentir no bolso essa dominação metropolitana. No ano seguinte, em 1765, vai surgir uma nova taxação, a Lei do Selo. O que essa lei determinava? Que todos os impressos que circulassem na colônia tinham que ter um selo inglês. Ou seja, as pessoas tinham que pagar esse selo. Obviamente, o que os colonos decidem fazer? Um boicote. Eles decidem não comprar os produtos ingleses. E aí, no ano seguinte, essa lei acaba sendo abolida. Então, percebam que, aos poucos, a metrópole começa a impor impostos e taxas como uma forma de se reorganizar economicamente. E, obviamente, que toda vez que mexe no bolso, os colonos vão começar a reclamar e a pensar formas de resistir. A principal forma de resistência vai ser a luta pela independência. Então, galerinha, aos poucos, com o passar dos anos, novas medidas e novas formas de controle vão sendo impostas pela Inglaterra sobre suas 13 colônias. E isso vai ser o grande motivador das lutas pela independência. Mas essa aula vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais do reinício dessas taxações, desses conflitos que vão levar à independência dos Estados Unidos. Até a próxima aula, a gente se vê.